Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira, você vai conferir o julgamento das contas da Câmara de Piranga do Norte e Terra Nova do Norte. A participação do MCCE no ciclo de capacitação de Sinop. E ainda a regulamentação do Espaço Cultural Rio Arruda. É o TC Notícias do dia 20 de agosto que está no ar. Olá, tudo bem? Pleno do TCE aprecia as contas da Câmara de Vereadores de Piranga do Norte. Confira os detalhes na reportagem. Sob presidência do vereador Sérgio Alencar da Silva, o Legislativo de Piranga do Norte cumpriu com os limites legais e constitucionais, a exemplo dos gastos com folha de pagamento que totalizaram quase R$ 392 mil, o que correspondeu a 55,91% da receita, respeitando o percentual máximo permitido de 70%. Outro fato favorável foi o subsídio pago aos vereadores, o que equivaleu a quase 18% do subsídio de deputados estaduais, dentro do fixado pela Constituição Federal, que é de 30%, nos municípios com até 50 mil habitantes. Por apresentar apenas duas irregularidades que não causaram prejuízos ao erário, o relator do processo, o conselheiro Humberto Bozaipo, votou pela regularidade das contas da Câmara de Piranga do Norte, mas fez recomendações e determinações à atual gestão. O voto ainda no sentido de aplicar ao gestor multa de 20 UPFs, com fundamentação legal, em virtude das irregularidades nos procedimentos licitatórios, sendo 10 UPF pelo convite 0109 e 10 UPF pelo contrato 0109. Voto também no sentido de determinar até o gestor para que observe as regras atinentes aos processos licitatórios e aos contratos da Lei 866. Recomendo ao atual gestor que a reincidência poderá acarretar a irregularidade das contas subsequentes, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Irregulares com multas ao gestor e restituição aos cofres públicos. Assim foram julgadas as contas da Câmara de Vereadores de Terra Nova do Norte. Confira os detalhes na reportagem. No exercício de 2009, foi registrado que a Câmara de Terra Nova do Norte ultrapassou o limite de 8% definido pela Constituição para a despesa total do Legislativo. Recurso esse que é repassado pelo Poder Executivo Municipal, o que representou um saldo financeiro negativo de quase R$ 43 mil. Foi celebrado convênio com a Prefeitura no valor de R$ 50 mil para a realização de obras na sede do Poder Legislativo, ocorrendo, portanto, um acréscimo no valor total dessa despesa. Ora, entendo que não se admite a assinatura de convênio entre Poder Executivo e Legislativo para a realização de obras desse poder. A Constituição limita o valor de repasses não somente para as despesas de custeio pessoal, mas para todo que seja demandado pelo Poder Legislativo. Além disso, segundo o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, a falta de planejamento da Câmara ficou evidente na análise dos autos. Exemplo disso foi a constatação de um acréscimo significativo nas despesas de custeio, comparando os anos de 2008 e 2009. Em 2009, as despesas somaram R$ 409.500, gerando um gasto mensal de pouco mais de R$ 34 mil, quase 80% a mais que as despesas registradas em 2008, que foram de cerca de R$ 228 mil. Diante disso, o Tribunal Pleno julgou irregulares as contas da Câmara de Terra Nova do Norte, com recomendações e determinações, e aplicou multa de R$ 960 ao ex-presidente Carlos Eduardo Oliveira Vicente. Ciclo de capacitação realizado pelo Tribunal de Contas do Estado tem a participação do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. Com o objetivo de divulgar a importância e os principais aspectos da Lei da Ficha Limpa, o MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral do Estado, participou nesta semana da 5ª edição do ciclo de capacitação Gestão Eficaz, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, na cidade de Sinop.
Os integrantes do movimento ajudaram na conscientização dos jurisdicionados sobre vários pontos da legislação que regula a fiscalização da gestão dos recursos públicos. A ficha limpa tem, em suma, tudo a ver com a finalidade do Tribunal de Contas, que é fiscalizar o gestor, as ações desse gestor, e evidentemente que o ficha limpa é o primeiro filtro que se faz. A palestra sobre a lei da ficha limpa, que ampliou para 8 anos o período de inelegibilidade dos candidatos condenados e cuja sentença seja irrecorrível, foi ministrada pela primeira vez na abertura do ciclo pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, que relacionou a atuação do TCE e a lei da ficha limpa. O tribunal, ele tem uma relação com a lei da ficha limpa, porque uma das hipóteses de inelegibilidade de um cidadão é quando ele tiver tido as suas contas rejeitadas. Ou seja, quando as contas de um gestor forem consideradas irregulares pelo tribunal, o tribunal deve encaminhar essa informação à Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral poderá decretar a inelegibilidade desta pessoa. A Lei Complementar 135 foi sancionada neste ano e já está valendo para as eleições de 2010. Pensando nisso, o TCE de Mato Grosso decidiu discutir esse importante tema que faz parte do dia a dia dos gestores públicos e da sociedade. Para o coordenador do movimento, Antônio Cavalcante, a participação em eventos eleva o nível da conscientização política do cidadão, que deve exercer o controle social no momento da escolha dos representantes públicos. A gente pode estar, neste momento, estimulando a cidadania organizada aos diversos segmentos da sociedade a estarem utilizando de um espaço que já existe, que é a participação cidadã, que é o cidadão ter o controle da gestão da administração da coisa pública, conhecido popularmente como controle social. O Pleno do TCE aprovou nesta semana a regulamentação do uso do Espaço Cultural Lio Arruda. O Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou a Resolução Normativa número 6 de 2010, que regulamenta o funcionamento, a cessão e a permissão de uso do Espaço Cultural Lio Arruda, instalado em novembro de 2009, a partir da adequação arquitetônica do antigo plenário da instituição. Os recursos investidos nessa obra, cerca de R$800 mil, foram repassados pelo Banco do Brasil por meio de convênio com o tribunal. De acordo com a normativa aprovada, a cessão de uso do espaço poderá ser formalizada a órgãos ou entidades públicas ou privadas para eventos de interesse público. Os pedidos devem ser dirigidos por escrito à Secretaria de Gestão do TCE, com antecedência mínima de 30 dias da data pretendida. O nome do espaço é uma homenagem ao irreverente ator e comediante Lio Arruda, falecido em 1999, e também representa uma homenagem permanente do Tribunal de Contas à cultura mato-grossense. Com equipamento audiovisual e 162 poltronas, o espaço deve abrigar eventos como mostras de cinema, espetáculos musicais, peças de teatro e também exposições. Nós ficamos por aqui. Não se esqueça que todas as edições do TCE Notícias estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo na segunda-feira. Para você, um ótimo final de semana. Tchau!